Olá, gente, bem-vindos. Olá, gente. Olá, olá, bem-vindos, bem-vindas. Estamos começando aqui mais uma live Plantão Petit. Hoje é o 14º dia do conflito. Acompanhar aqui o desenrolar e os acontecimentos que aconteceram nesse dia. Opa, entrou aí, senhor? E aí, show, beleza? Tudo bem, cara? Estamos aí Beleza. controlando a live, que aqui é assim, Puxou rapaz. a live, né, Aqui é rapaz? Quem assim. diria? Aqui é poder. Não botei selos. Ih, estão comprando selos. Ih, rapaz, não Tá tô. vendo? Apareceu Então tá aqui. pronto. Estou Aí, olha liberado, aí. estou liberado, não tem mais tem que puxar sério. Não, agora pode ser o Daniel que puxa live aí. Só o problema, Daniel, de você ser Ah, puxado é que os comentários ficam na tua cara, né? Aí não é legal, mas é acontece. verdade, é verdade. Hoje os comentários vão ficar na sua cara para Na minha você ver. cara, é verdade, Mas, é mas, verdade. eu, mas eu não consigo ver direito quem compra selo, não, cara. Às vezes aparece, às vezes não aparece. Isso, às vezes some, é esse É mesmo. vida É, louca, tá. né? Vida louca. Ó, É. Aí depois a gente vê. Cíntia.DCS comprou selo, muito obrigado. Mas eu não garanto que eu verei todos que compraram selos. Lucas Monteiro também comprou. Tá vendo, Tanguy? Olha aí que Ah, beleza. mas cuidado pra não ser xingado, viu, Daniel? Que ontem o pessoal veio nervoso aí, hein? Ih, rapaz, é mesmo, é? É, Que coisa agradável. E você partiu para cima logo, porque você é partiu pra desses. cima. Você é um cara esquentado. Você é Sangue valente. quente, Sangue valente. quente. Eu sei que Isso. você é um cara que gosta de um tumulto, é isso. Gostam do mundo, exatamente. Ó, Exatamente. Isadora comprou 2 selos. Obrigado, Isadora. Ficou o nosso agradecimento a todo mundo que está comprando selos nessa live. O pessoal que perdeu a live ontem está disponível no feed, está disponível no canal do YouTube também do Petit Jornal. Cheia de graça comprou um selo. Olha que Cheio de beleza. O graça, você pessoal já está assistiu a comprando aula minha hoje, selos. rapaz. Ela não cansa, não, cara. Assistiu a aula minha mais cedo hoje, tá aí, ó. Rolou treta. O Tanguy se mete em treta, gente. O Tanguy é um cara. Pô, tu vai com ele, entra numa fila, sei lá, supermercado. Ele entra em treta, ele entra em É confusão. Ele mentira. é Não, isso é desses. mentira. Ele é Gente, desses. sério, olha a minha cara, vê se eu sou homem de arrumar treta. Raríssimas tretas. Raríssimas. Ah, olha aí, olha Uma ou aí. outra. Uma ou outra. Pessoal chegando aí para nossa live de hoje. Hoje é o dia número 14, 14º dia de conflito. Isso. Bem-vindos, bem-vindas. Pessoal Pessoal, chegando. só para lembrar, tem selo à venda para algumas pessoas, tá? Só para algumas, não é para todo mundo. Se você quer ajudar o Petit Jornal, né, esse é um lembrete que a gente faz todo dia, né, Daniel? O Petit Jornal é uma mídia que depende da ajuda dos nossos ouvintes. Assim, pessoal que gosta da gente, que curte e tal, a gente precisa realmente dessa ajuda. Eu tenho certeza que o Daniel vai colocar o título da live ali, vai, né, dar aquela travada ali na mensagem. Rapaz, peraí. Você pode mandar um Pix, tá? Como é Tá que lá, fixa isso, www. gente? É só que você clicar assim, você bota o dedinho assim, tchum. Isso, Plantão isso. Petit. Então tem lá www.petijornal.com.br, tem uma aba lá, apoia o Petit, por lá você pode apoiar, assim, tem várias maneiras de apoiar, né, Daniel? Você pode apoiar por meio de Pix, por se tornar apoiador, né, recorrente, tem várias maneiras de você dar esse apoio. Então, dá essa ajuda lá pra gente, porque isso faz muita diferença na manutenção do nosso projeto. Olha aí, Tanguy. Ficou bonitinho, fixado. A pessoa, aqui é Fixado, olha, eficiência, rapaz. organizado, é isso. Eficiência, rapaz, eficiência. Beleza. O pessoal está dizendo que a gente tem que avisar com antecedência se for fazer folga, hein, do plantão, hein? Folga? Não, não Importante, hein? tá. Não, a folga não depende da gente. Folga. O problema é que a gente agenda uma folga. Isso já aconteceu várias vezes. Aí acontece um monte de coisa durante o dia, aí cancela a folga. Ô, Daniel, vamos ser sinceros, hoje é o 14º dia. Ah, Qual dos últimos 14 dias a gente teria tirado folga? nenhum, Nenhum. Nenhum. nenhum, Todos os dias aconteceu nenhum. coisa pra caramba. Hoje Então, aconteceu de novo bastante de coisa. novo. Não, hoje eu acho que foi um dos dias que mais aconteceu, né? Não em volume quer dizer, volume de coisa também, a pauta tá enorme. Mas não apenas em termos de volume, né? Mas em termos de importância, né? Assim, hoje aconteceram Gema coisas. acabou, comprou um selo, fica aqui o nosso obrigado. Esther Kelly comprou um selo também, muito obrigado. Olha aí, tô por O cima hoje, gente. pessoal tá Hoje dizendo eu aí tô mandando. que o Putin pode ficar chateado, cara, do Zelensky que hoje está em cima. O Enfim, Zelensky vamos tá ver o em que cima. pode acontecer Tanguy, aí. você fica aí espalhando essas fake news. Eu vou te processar, hein, Eu Tanguy? não, eu não fiz Fica nada. ligado aí. Eu Isso vou aí te são processar, hein? conclusões às quais os ouvintes. É, Entendi. é isso aí, as quais os ouvintes chegam aí, eu não tenho nada a ver com isso. O rapaz Zelensky agora à noite tá irritado, hein? Negócio da maternidade. A gente vai falar sobre isso que eu vi que tá na pauta. O rapaz, Isso. o bicho tava brabo, hein?
O Tava, bicho tava estava nervoso. irritado, sangue nos olhos, sangue nos olhos. É Vamos isso. Vamos começar, começar, Tagui? Daniel. Vamos começar. Vamos embora. Espera aí, deixa eu aqui Muito a ajeitar. dizer. Tem muito a dizer hoje. Espera aí, deixa eu só botar aqui a pauta mais para cá, a gravação para cá. Beleza, vamos lá? Começando. Foi. Olá, gente, bem-vindos a mais um Plantão Petit. Hoje é o 14º dia do conflito, da guerra entre Rússia e Ucrânia. Hoje foi um dia bastante inflexivo do ponto de vista do mercado internacional do petróleo. O petróleo caiu 12%, a gente vai falar sobre isso ao longo do nosso encontro de hoje. Muita coisa também aconteceu no âmbito de negociações, no âmbito político, e esses temas vão ser todos explorados por nós aqui nesse Plantão Petit. Lembrando que hoje é dia 9 de março de 2022 e são exatamente 22 horas e 24 minutos pelo horário de Brasília. Tudo bem, Tagui? Vamos lá? Tudo bem, Daniel. Vamos lá. Hoje foi um dia, mais um dia cheio, né? A gente comentava aqui em off, né, que todos os dias, desde o início da guerra, têm sido dias bastante cheios. A gente estava brincando aqui que se a gente quisesse tirar folga algum dia, não fazer o plantão, eu não saberia escolher qual seria o dia no qual aconteceu menos coisas, né? E aqui eu reitero, hoje é mais um desses dias, um dia bastante intenso. E mais uma vez, Daniel, acho que os plantões também eles vão acabar mudando de característica, porque no início dos plantões a questão militar era muito importante, né? Muito fundamental. Então, o que a gente mais falava era sobre o avanço das tropas russas, a resistência ucraniana e tal. E nos últimos dias, já tem, sei lá, uns 6 ou 7 dias, os avanços têm sido muito tímidos, né? Tem bastante tempo que a gente não tem grandes movimentações militares. O que a gente teve de mais importante hoje foi o estabelecimento de um cessar-fogo de 12 horas para retirada de civis e entrada de ajuda humanitária. Lembrando, a gente não sabe ainda se esse cessar-fogo foi cumprido ou está sendo cumprido. E aceita a desconfiança, né, pelo fato de que nas últimas 3 vezes em que se tentou fazer esse tipo de cessar-fogo, né, para basicamente saída de civis, não foi cumprido. Tá? Então houve assim, uma decepção muito grande com relação ao cumprimento da promessa. Uma outra informação importante, mais uma vez eu vou dar a fonte aqui, porque não dá para saber se aconteceu mesmo, se é isso mesmo e tal, mas a desconfiança faz parte, inclusive, né, do jogo político, né, de onde veio a informação, mas o Ministério da Defesa do Reino Unido disse que a Rússia usou armas termobáricas. A gente já falou sobre as armas termobáricas aqui. É uma arma horrenda, né, uma das armas mais cruéis que poderiam ser utilizadas. Se você não sabe o que é arma termobárica, eu coloquei isso no Twitter outro dia. A gente falou aqui nos primeiros dias de plantão, mas é uma das armas mais cruéis que tem por aí. É considerada, na verdade, a arma mais destrutiva que não é arma nuclear, né? Para abaixo da arma nuclear. Quem disse isso foi o Ministério da Defesa. Não houve confirmação por ninguém que fosse independente, por outras fontes e tal. Então é só importante saber que o Ministério da Defesa britânico disse isso. Então é importante saber de onde vem a informação e depois tentar confirmar. Se a gente conseguir ter alguma informação, certamente ao longo dos próximos dias a gente vai trazer aqui. Uma outra informação, Daniel, o bombardeio, né, que aconteceu contra uma maternidade na cidade de Mariupol. Mariupol, a gente tem falado bastante sobre essa cidade. É uma cidadezinha que fica no sudeste da Ucrânia, uma cidade de cerca de 400 mil habitantes. E é uma cidade importante porque ela é uma cidade portuária e que a Rússia vê com muita importância porque seria a oportunidade da Rússia de basicamente fechar uma boa parte contígua, sequenciada, da costa ucraniana, da costa no sul da Ucrânia. Segundo o governo ucraniano, o exército, o hospital estava em funcionamento, era uma maternidade, então divulgou inclusive imagens de grávidas feridas, de médicos feridos, de pacientes feridos. Então, as imagens ucranianas ainda são bastante fortes, ao passo que a Rússia deu a versão dela dizendo que esse hospital estava desativado desde o início da guerra e que o batalhão Azov, né, a gente já falou sobre o batalhão Azov aqui também, é um batalhão de tendências claramente neonazistas. Então a Rússia, tudo que acontece, ela coloca a culpa no batalhão Azov, porque ajuda a compor aquele discurso da desnazificação. Então, segundo a Rússia, o batalhão Azov teria tirado todos os médicos e pacientes dali, né, e, portanto, estaria funcionando basicamente como uma instalação de apoio ao batalhão Azov. E uma última informação, ainda do ponto de vista militar,
Vazou hoje para a imprensa, mais uma vez, não dá para saber quem vazou, se vazou de propósito, se é uma informação legítima, se não é, mas é importante ter isso em mente também. Vazaram para a imprensa documentos russos classificados, teoricamente classificados, ou seja, protegida, informação protegida e tal, de que a informação que a Rússia tinha era que a Ucrânia pretendia fazer um ataque contra as regiões do Donbass, ou seja, Luhansk e Donetsk, né, aquelas regiões que estavam sob domínio de separatistas e que a Rússia, no início desse conflito, né, na segunda-feira, 2 semanas atrás, reconheceu as independências, então que a Ucrânia pretendia atacar as regiões de Luhansk e Donetsk agora em março. E que, teoricamente, se essa informação for verdadeira, isso teria sido mais uma motivação para que a Rússia invadisse a Ucrânia exatamente no momento em que invadiu, né, na última parte, ali no final de fevereiro. Então, para Mas aí impedir que uma ação precisava como tomar essa acontecesse. Kiev? Precisava tomar Kiev? Não, então, Precisava é, Mariupol? Aí exatamente. fica um pouco Exato, estranho essa argumentação, né? exato. Enfim, mais uma vez, Daniel, não dá para saber se a informação é verdadeira, se é verídica. Faz todo sentido a Rússia liberar isso para dizer que havia uma justificativa, porque, mais uma vez, a justificativa russa, né, a narrativa russa é de que a Ucrânia é uma ameaça para os russos, né? Os russos, incluindo aqueles de Luhansk e Donetsk, que são, né, parte da Ucrânia, né, reconhecidos como independentes pela Rússia, mas parte da Ucrânia. Mas então, mais uma vez, Daniel, não foi um dia com grandes movimentações militares no sentido de territórios tomados e perdidos, o que é uma péssima notícia para a Rússia, né? A Rússia basicamente conseguiu quase, né, praticamente cercar Kiev, mas não conseguiu ainda entrar em Kiev. Então, quanto mais demora essa guerra, quanto mais demora a Rússia tem para finalmente tomar a capital, maiores as dificuldades pela Rússia vai passar. A gente já falou isso aqui em outros momentos. A Ucrânia está tentando fazer dessa guerra um atoleiro e aparentemente está conseguindo, pelo menos até aqui. Pois é, Tanguy. E ao longo dessa quarta-feira, do ponto de vista econômico, nós tivemos uma enorme inflexão em termos de expectativas. Ontem nós falamos sobre o embargo dos Estados Unidos ao petróleo e ao gás natural russo, falamos do enorme impacto sobre o preço do petróleo que tinha acontecido no dia de ontem, falamos justamente sobre esses desdobramentos que estavam acontecendo. E hoje o mercado inverteu. O petróleo desabou, o petróleo caiu 12% ao longo do dia de hoje, o que é claramente um desabamento de maneira muito significativa. Nós tivemos também uma alta da Bolsa de Frankfurt de 7,9%. Tivemos altas importantes na Bolsa de Nova York, na própria Bolsa de Valores do Brasil, na Bovespa também houve uma alta significativa. E tudo isso por conta de uma expectativa de diminuição do tom, ou seja, houve ali uma possibilidade, uma fresta, quem sabe, talvez, a guerra possa ser encerrada com um entendimento entre Ucrânia e Rússia, e essa simples expectativa foi capaz de inflexionar os mercados e fazer com que os preços dos ativos se movimentassem nessa intensidade. Um ponto muito importante, Tanguy, que me chama particularmente a atenção nesses últimos dias, é que está tudo muito sem referência. Ninguém sabe mais qual é o valor correto de uma ação, qual é o valor do preço do petróleo, qual é o valor do preço do ouro, qual é o valor do preço do trigo, das commodities de uma forma geral. Porque a quantidade de variáveis que nós não controlamos, a quantidade de variáveis que podem mudar completamente de um dia para o outro é enorme. O que será daqui a uma semana? Haverá guerra daqui a uma semana? Não haverá? Como estará essa guerra daqui a uma semana? Como estarão as sanções daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 2 meses? Quer dizer, o nível de imprevisibilidade que a economia mundial apresenta no atual momento é muito significativo. E isso ajuda a entender por que o preço dos ativos sobem tanto num dia, caem tanto no outro, porque nós estamos ao vento das informações que vão aparecendo e, efetivamente, de um dia para o outro, tudo pode mudar. Agora, antes de continuar na pauta econômica, eu queria te ouvir um pouco sobre essa possibilidade, ou pelo menos essa interpretação, de que teria havido uma diminuição no tom da Rússia e da Ucrânia e haveria ali uma possibilidade de algum acordo. Daniel, foram 3 os cenários que levaram exatamente, né, que nos conduziram a esse cenário de um otimismo um pouquinho maior, né, depois de semanas tão difíceis, né, no sentido de ter uma expectativa de que a guerra talvez ela não se alongue tanto. A primeira delas,
isso a gente já tinha anunciado também nos plantões passados, é que agora, nesse exato momento, a gente tem o ministro das Relações Exteriores da Rússia, né? Então o Sergei Lavrov, e o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, o Dmytro, cadê o nome dele? Dmytro Kuleba, né? Os dois ministros das Relações Exteriores estão ambos na Turquia para o primeiro encontro entre os chanceleres desde o início da guerra. Então, isso é considerado um bom indício, há uma expectativa de que a negociação aconteça, está lá, né, o Erdogan tentando fazer um meio de campo, uma mediação, como é que a gente pode lidar com isso. Então, é meio que assim, olha, lá em Belarus, estava reunindo lá, era delegado, era diplomata, eram os enviados, era a delegação de enviados. Agora não, agora já são os chefes das diplomacias que estão reunidos lá na província de Antália, né, na Turquia, para iniciar uma negociação. Então, esse é o primeiro ponto, que já traz a possibilidade de uma negociação diplomática Ou seja, um pouco mais escalou, robusta. né? A coisa subiu, né? Subiu Para a chefia. Exato. Subiu para a chefia. Ao mesmo tempo, Daniel, em que essa subida para a chefia, ela vem embasada por algumas outras declarações que chamam a atenção. E aí eu vou para o segundo ponto, pela declaração da Maria Zakharova. A gente já falou sobre ela aqui, Daniel, foi ela que, ela é porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. E a Maria Zakharova foi aquela que disse que se a Suécia e a Finlândia quisessem entrar na OTAN, haveria grandes consequências e tal. Você lembra disso? Eu falei aqui, inclusive, Lembro. a Maria Que ela era Zakharova... linguaruda, se escrevia que ela era muito linguaruda, muito Exato. pró-Putin, que às vezes ela se antecipava um pouco e falava demais. Pois é. E aí, quando ela, hoje, dá uma declaração, né, e eu acho que esse é um ponto importante, e ela especificamente deu uma declaração hoje, dizendo que, em primeiro lugar, não está nos planos da Rússia uma derrubada do governo ucraniano. Opa, já temos aqui um ponto importante. A gente não quer derrubar o governo ucraniano nenhum. E mais, estamos dispostos a buscar uma solução que envolva a neutralidade ucraniana por meio de negociações diplomáticas. Então, a gente quer que a Ucrânia seja neutra, mas isso não necessariamente precisa acontecer a partir de uma vitória militar esmagadora. Isso pode acontecer pela via muito importante, diplomática. muito Exato. importante, hein, muito significativo. E o terceiro ponto é meio que a resposta, não é a resposta porque não foi exatamente um respondendo necessariamente ao outro, mas, ao mesmo tempo, a gente teve um cara chamado Ihor Zovkva. Aí, se a pronúncia está certa ou não, o meu ucraniano está um pouco enferrujado. O Ihor Zovkva é vice-chefe de gabinete do Zelensky. Então, um cara muito próximo, né, à cúpula do governo ucraniano. E o que ele disse é que o presidente Zelensky está pronto para uma solução que envolva a neutralidade. Dá para a gente negociar. A única coisa que ele deseja, a única coisa que a Ucrânia vai demandar é integridade territorial e garantia da sua segurança. Integridade territorial é sempre um negócio complicado, porque pode envolver a Crimeia, né, Luhansk e Donetsk, mas a via diplomática parece um pouco mais aberta. Então o mundo olhou para isso hoje e falou assim, opa, estamos longe ainda da paz, a gente sabe, assim, é um esforço ainda a ser perseguido bastante daqui para frente, mas a gente nunca esteve tão perto. Né? Esse que é o ponto. Desde lá do início da crise, 14 dias atrás, a gente nunca teve sinalizações tão importantes, de um nível tão alto, no sentido de que as negociações são possíveis, viáveis daqui para frente, que vão ser buscadas pelos dois lados. Ô, Tanguy, dando continuidade aqui a algumas pautas econômicas que me parecem importantes, houve um certo estranhamento entre China e Estados Unidos de ontem para hoje. Né? Os Estados Unidos declararam lá um embargo em relação ao petróleo russo, proibiram a importação de petróleo russo e de gás natural da Rússia, e a China criticou as sanções ao petróleo russo por parte dos Estados Unidos. Achei interessante que a réplica dos americanos foi, olha, nós, inclusive, estamos avaliando a possibilidade de banir empresas chinesas de negócios com os Estados Unidos que desafiarem as sanções contra a Rússia. Eu sei que a China não está sancionando a Rússia, e agora a gente está avaliando que quem faz negócios com a Rússia talvez possa ser banido também de fazer negócios com os Estados Unidos, um claro aumento de tom dos americanos em relação aos chineses. E a resposta dos chineses acabou sendo, e tem mais, Estados Unidos, eu estou avaliando considerar parte ou a totalidade de empresas russas de energia e commodities. Ou seja, a coisa deu uma escalada ali entre Estados Unidos e Rússia, Estados Unidos e China, em relação à questão da Rússia,
por conta dos americanos tentarem forçar na China, e essa é a minha interpretação, que os chineses saiam da neutralidade, né? Ou pelo menos tentar criar ali algum tipo de desconforto para os chineses. E a reação dos chineses foi, num certo sentido, reafirmar a sua posição, que vai continuar fazendo negócios com os russos e, eventualmente, vai fazer investimentos, vai adquirir companhias russas que estejam em dificuldades no segmento de commodities. Agora, Tanguy, é um xadrez permanente isso aqui, né? É um xadrez dinâmico, porque você vai lá, sanciona a Rússia, aí você dá uma estocada na China, a China responde e a coisa vai funcionando de maneira muito, muito veloz ao longo desses dias de conflito entre Rússia e Ucrânia. Mas você não foi no filé mignon da coisa, né? Ah, deixei para Quando a, você. quando a China diz que vai comprar companhias russas, a China está de olho na Gazprom. Gente, a Gazprom é a maior empresa russa. É uma das maiores empresas do mundo É de a joia da exploração de coroa. energia. É É a a joia joia da da coroa. E está a preço de banana. O preço caiu demais, assim, o preço está despencando. A gente falou isso Tanguy, ontem, a se a Gazprom está com China esperar um dificuldade. pouquinho, se a China esperar um pouquinho, pode comprar quase de graça, hein? Sei lá, Pois é, vai do levar. jeito que a coisa tá. E aí você imagina o que pode ser o pós-guerra para a Rússia, né? O pós-guerra para a Rússia pode ser, basicamente, você ter uma das maiores empresas do mundo no segmento de gás natural nas mãos de um outro país. Ah, mas é a China. Amigo, a China é sua amiga hoje. Mas você sabe lá o que pode ser a geopolítica daqui a pouco. Isso pode ser um problemaço para a Rússia. Então, se a guerra da Ucrânia custar a Rússia a Gazprom, já me arrisco a dizer que já não valeu a pena só por isso. Eu não estou nem falando do resto. Só por isso, talvez já não tenha valido a pena. E um ponto importante, Tanguy, no dia de hoje, a Fitch, a agência de risco, ela rebaixou a nota da Rússia e destacou que a insolvência russa é iminente. Ou seja, a chance da Rússia entrar em default, em calote, de forma até generalizada, é muito significativo. O que é um caldo a mais nesse cenário que a gente está descrevendo da possibilidade da China sair comprando empresas russas importantes do segmento de petróleo, do segmento de commodities de uma forma geral, na medida em que essas empresas podem ficar absolutamente inviáveis. Elas vão precisar de uma injeção de recursos e a China pode sinalizar dizendo: eu posso fazer essa injeção de recursos. Eu posso manter a empresa funcionando. Eu posso manter a empresa de pé, contando, claro, que você repasse o controle para mim de uma parte pequena, uma parte expressiva, dependendo da negociação. Então, a chance da China ir às compras e adquirir verdadeiras pechinchas dentro do mercado russo é muito significativa. E um outro ponto que eu queria destacar, Tanguy, se a Rússia efetivamente entrar em default, nós não sabemos até agora o tamanho do contágio, do efeito dominó. Imagina, o governo russo para de pagar os seus compromissos junto a credores internacionais, empresas russas começam a parar de pagar os seus bonds. Qual é o impacto disso sobre bancos americanos? Qual é o impacto disso sobre bancos alemães, bancos britânicos? Você vai ter que colocar lá no seu balanço que isso foi um prejuízo. Não está claro ainda para ninguém qual é a magnitude de um colapso russo, de uma situação onde a Rússia se torne insolvente. Que vai haver algum contágio, ninguém tem dúvida. Agora, o tamanho do contágio é que ainda não está claro, e claro, qual vai ser também o impacto sobre a dinâmica do mercado internacional, do mercado de crédito internacional, do sistema financeiro em escala global. Uma outra notícia. Uma outra Não, notícia e só rapidinho, Dana, só para complementar, porque é nesse ponto que você estava falando agora. Uma outra pergunta que vem se fazendo muito, assim, eu tenho muita gente se perguntar sobre isso, é o seguinte: se as sanções elas se mantiverem, né, e a tendência é que elas sejam mantidas durante algum tempo, eu não consigo imaginar um cenário no qual daqui a 2 meses as sanções tenham sido levantadas, o mundo vai ter que, de uma certa forma, se acostumar a não ter a Rússia presente, do ponto de vista econômico. E a pergunta agora é quanto tempo demora para que a economia ela chegue num certo nível de estabilização. Que a economia global vai sofrer com isso, vai sofrer bastante, não há dúvidas, né? A questão, como você disse, é o quanto e quanto tempo demora para você voltar a ter um nível de equilíbrio no qual a ausência russa esteja, de uma certa forma, precificada, né? Então, essa é uma pergunta que os mercados vêm colocando bastante ao longo das últimas semanas. O que está muito claro é que o mundo não vai sair igual, que a conexão, a integração econômica entre Rússia e Europa não será a mesma depois da guerra, independentemente do que aconteça, independentemente de quanto tempo a guerra dure. Me parece que é um ponto de não retorno, essa diminuição drástica
da dependência europeia como projeto, diminuição da dependência europeia em relação ao gás russo, em relação à energia russa. Houve ali realmente uma inflexão. E nós não sabemos exatamente como é que a economia mundial vai se reorganizar, ninguém sabe qual é esse ponto de equilíbrio e quando ele virá. E claro que ele demorará tão mais quanto mais tempo durarem as sanções e a própria guerra, o próprio conflito. Tem um outro ponto que me chamou a atenção, é que as empresas de leasing, né, que são as empresas que na prática são proprietárias dos aviões das diferentes companhias aéreas, elas anunciaram hoje que tem a expectativa de que nunca vão recuperar as aeronaves que estão com companhias russas. Ou seja, as companhias russas param de pagar o leasing e as empresas de leasing não têm como recuperar essas aeronaves, uma vez que as companhias russas não vão devolvê-las. Lembro aos nossos ouvintes que Airbus e Boeing já não estão fazendo mais manutenção dessas aeronaves, o que significa dizer que num futuro não muito distante, nos próximos dias, muito provavelmente essas aeronaves vão ficando progressivamente sem ser mais operacionais, quer dizer, você perde a capacidade de manter essas aeronaves operacionais. E um outro ponto, Tanguy, que eu queria destacar é que tanto russos quanto ucranianos estão utilizando em grande quantidade as criptomoedas. Os russos estão utilizando as criptomoedas como forma de tentar proteger o seu patrimônio ou contornar o embargo econômico que tem sido estabelecido pelo Ocidente, em particular pela Europa e pelos Estados Unidos. Ainda não foram fechadas torneiras, digamos assim, como os ocidentais têm procurado, para que os russos tenham acesso a criptoativos. E do outro lado da fronteira, os ucranianos têm utilizado as criptomoedas para receber doações para o exército ucraniano, como forma justamente de evitar qualquer tipo de represália ou constrangimento. É mais ou menos o seguinte, olha, você quer doar dinheiro para o exército ucraniano? Criptomoeda. Ninguém vai ver, ninguém vai ficar sabendo, sigilo total e absoluto garantido, e você reforça aqui a defesa dos ucranianos nessa guerra contra a Rússia. Eu acho isso particularmente interessante, quer dizer, os dois lados usando os criptoativos, mas, claro, que com objetivos diferentes. Beleza. Daniel, um outro assunto que sempre volta, né, quando a gente fala sobre a Ucrânia, a gente tem falado bastante sobre isso, é a quantidade de usinas nucleares que a Ucrânia tem. Essa é uma informação que eu já trouxe aqui várias vezes. A Ucrânia é o segundo país que mais usa energia nuclear, atrás somente da França. Então, é um país que tem uma quantidade muito grande de usinas nucleares. Você deve imaginar o nível de preocupação de você ter essa quantidade de ogivas nucleares com a quantidade de bomba que está caindo na Ucrânia. Obviamente é uma questão que gera, né, que suscita preocupações. E aí, a Agência Internacional de Energia Atômica, que é a agência da ONU, que lida exatamente com a energia nuclear, que está sediada em Viena, disse que perdeu contato com duas usinas nucleares ucranianas. Tá? Uma delas, Chernobyl, né, que está desativada há bastante tempo, a gente sabe disso, né, desde 1986, mas quem toma conta, ou na verdade quem monitora, para ser mais exato, não é que toma conta, quem monitora, né, tudo que acontece em Chernobyl é exatamente a IAEA, tá? Perdeu contato, assim como a usina nuclear de Zaporizhia, foi aquela que pegou fogo alguns dias atrás, que acabou não trazendo danos, não teve vazamento nenhum, mas tá também ocupada pelos russos e foi também desconectada da IA. Então, a IA não tem mais nenhum tipo de controle sobre o que está acontecendo ali. Era um controle remoto. E a Rússia disse que desconectou essas duas usinas para evitar provocações por parte dos ucranianos. Então, segundo a Rússia, os ucranianos poderiam querer atacar essas instalações, colocar a culpa nos russos. Então, o que a Rússia fez foi acabar com qualquer comunicação, porque poderia passar informações estratégicas e sigilosas para os ucranianos. E enquanto isso, Daniel, Chernobyl, esse foi um outro alerta que está sendo feito por várias agências, inclusive pela própria IAEA, Chernobyl está em blackout, está no escuro, está apagada. Isso é considerado um problema, Daniel, porque Chernobyl precisa manter resfriado o material nuclear que está lá dentro. E aí o que a Ucrânia disse risco iminente de um grande acidente de dimensões colossais. Colocou, inclusive, um mapinha, né, mostrando que se acontecesse uma nova explosão, por exemplo, em Chernobyl, a radiação se espalharia de forma muito pesada por todo o continente europeu. Então, meio que chamando a atenção que sem a energia nuclear, sem a energia, né, se não tiver energia, você não tem como manter Chernobyl resfriada. Se não puder manter Chernobyl resfriada, pode haver uma explosão
que libere uma quantidade inacreditável de radioatividade pela Europa inteira. A própria AIEA, no entanto, disse que, olha, Ucrânia, beleza, a gente entende, preocupação e tal, mas também não é assim, tá? Também não é iminente, um risco enorme e tal. Então, a Agência Internacional de Energia Atômica baixou um pouco a bola do alerta que a Ucrânia vinha fazendo. A Ucrânia estava colocando isso como algo catastrófico. Quando eu li o relato, né, o relatório, na verdade, né, ucraniano, eu fiquei assustadíssimo, mas aparentemente a Agência Internacional de Energia Atômica deu uma baixada na bola das tensões. Daniel, queria ouvir você falando também sobre Davos. Davos suspendeu as relações com organizações russas, né? Dá para ver que quem puder sancionar a Rússia agora está sancionando, até Davos resolveu, né? Exatamente, Tanguy. Na prática, a gente tem até explorado isso aqui no Plantão Petit. A Rússia me parece o primeiro caso de cancelamento de um país, né? Onde você está querendo, de qualquer maneira, se desassociar do regime russo, da Rússia, nesse primeiro momento. O que tem levado até alguns exageros caricatos, pessoas que retiram estrogonofe do cardápio, coisas desse tipo. O Mas o pessoal está fato é chamando que. agora o drink Moscow Mule de Kiev Mule, né? Para tentar Exatamente. exatamente cancelar até a capital. Exatamente. Então, Davos acaba, na prática, sendo apenas mais uma medida dentro desse contexto. Lembrando que Davos acaba tendo ali uma série de conexões em termos de investimento, acaba trazendo uma série de diretrizes e sugestões de política econômica, e quando você se desconecta de Davos, você, na prática, perde oportunidade de atrair investimento, você perde oportunidade de ter uma certa normalidade no que diz respeito à sua integração junto ao sistema financeiro internacional, junto aos principais players, digamos assim, do capitalismo global. É importante destacar, Tanguy, que a Rússia, ao contrário do que muita gente às vezes pensa, era uma nação, até o início da guerra, profundamente integrada do ponto de vista econômico ao Ocidente, profundamente integrada do ponto de vista comercial, do ponto de vista do fluxo de capitais, do ponto de vista de relações econômicas nos mais diferentes níveis. Então, o que está acontecendo em termos de ruptura é algo muito dramático, é algo muito impactante para os dois lados. Claro que é muito mais impactante para a Rússia do que para o Ocidente. Mas, de qualquer maneira, está longe de ser algo trivial, está longe de ser algo simplório, você simplesmente cortar o relacionamento de forma tão abrupta como tem acontecido ao longo dos últimos dias. Agora, Daniel, tem uma galera aí que não fez nada ainda, né? Que está só esperando a grana russa pingar lá, né? Que são os países do Golfo Pérsico. Deram uma olhada e falaram assim: os países do Golfo Pérsico estão quietinhos, né? A gente não ouve falar, você não ouve falar de Emirados Árabes, você não ouve falar de Arábia Saudita, você não ouve falar de ninguém dessa galera. O Né? OPEP está em E silêncio, né? O OPEP está em silêncio silêncio. total e absoluto, né? E aí, o que vem sendo colocado, né, assim, levantado por diversas fontes, é que, aparentemente, os países do Golfo estão achando o máximo, que está todo mundo sancionando, e estão criando meio que um espaço ali de seguro para bilionários russos. Meu amigo, você não tem para onde levar o seu dinheiro. Tá ruim. Você está precisando tirar o seu dinheiro da Inglaterra, está precisando tirar o seu dinheiro dos Estados Unidos, tá ruim para você na Europa toda, tá difícil. Vem para cá. Vem jogar com a gente, né? Aqui tem cassino, aqui tem, porra, diversões, aqui você tem bancos, aqui você paga pouco imposto, aqui vai ser Tem pouco maravilhoso para imposto? Não tem você. imposto não, Tanguy. Tem imposto nos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita? Não tem imposto não, Tem irmão. Que nada? É isso? mesmo, Daniel? Zero. Zero. Ih, rapaz, Rapaz, coisa então, boa. então aquela holding que a gente queria criar do Petit Jornal, de repente podia ser lá, hein, cara? Podia ser em Podia, cara. Dubai. Vamos abrir em Dubai, cara. Dubai? Pode ser um Podia, bom cara. lugar, hein? É. Aliás, Tanguy, não dá muita ideia, não, que tem um país que está se assanhando aí, dizendo, o dinheiro da Rússia vai todo para aqui, não sei o quê. É o É tal nada. do. É, o tal do Brasil, né? O tal do É Brasil está mesmo. se assanhando. Porque o que acontece? Quando você vê os investimentos que são feitos no sistema financeiro internacional, é mais ou menos assim, o pessoal que investe pesado e tal. Tem a caixinha dos Estados Unidos, tem a caixinha da Europa e tem a caixinha dos emergentes. Emergente bota lá para ver o que dá. Né? Pode ser que dê, pode ser que não dê. Aí, quando você tem que tirar o dinheiro da Rússia, ou você deixa de botar dinheiro na Rússia e tal,
Aí você olha naquela caixinha, aí você pensa, bom, mas o que tem aqui nessa caixinha que eu posso botar? Ah, tem o tal do Brasil, né? PIB parecido, tem lá um autocrata também, né? Então, a gente... É Brasil, vamos botar o dinheiro no Brasil. E realmente tem acontecido algum influxo, em particular para o mercado de capitais brasileiro, é um dos elementos que ajuda a explicar, inclusive, o dólar mais ou menos bem comportado por aqui, mesmo dentro de um contexto de adversidade no sistema internacional. Então, chama muito a atenção que o Brasil tem tentado se colocar também como um captador, não exatamente dos nossos amigos, muito entre aspas, né, dos nossos amigos oligarcas, mas do fluxo de investimentos, do fluxo de capitais que deixa de ir para a Rússia e poderia vir, ainda que em parte, para o Brasil. E Tanguy, agora que eu falei de oligarcas, a gente tem que puxar aqui a vinheta do nosso Puxa a vinheta. quadro preferido. Puxa a vinheta. Hoje foi a vez da União Europeia. A União Europeia, Tanguy, soltou uma lista de novos 14 oligarcas. 14 oligarcas russos Porra, Daniel, ligados mas eu aos vou te contar uma setores... coisa. É oligarca pra cacete, hein, cara? É muito Meu oligarca. Deus, mas é muito oligarca, cara. Mas eles vão cavando, vão olhando lá na planilha. Ih, tem mais um cara aqui que dá para botar. Tem mais uma pessoa aqui que dá para botar também. E dessa vez são oligarcas dos setores de transportes e telecomunicações, assim como da indústria química. O interessante é que essas sanções não foram apenas para os 14 oligarcas. Essas sanções, elas têm 160 nomes. São 14 oligarcas e 146 membros do Conselho da Federação Russa, que é o equivalente à Câmara Alta do Parlamento Russo. Seria como no Brasil, sei lá, o Senado Federal, talvez, que estão agora sancionados. Fora isso, a União Europeia também tirou 3 bancos de Belarus do sistema SWIFT. Tanguy, a coisa continua andando. Cada dia que passa tem uma nova sanção, os oligarcas estão vivendo dias difíceis. Agora, quem sabe, podem ir lá para Dubai, para Abu Dhabi, para o Catar, para o Bahrein, viver uma vida um pouco mais tranquila, porque no resto do mundo a coisa complicou para eles. Daniel, eu queria só muito rapidinho, né? KFC e Pizza Hut encerraram as atividades na Rússia também. Os russos aparentemente vão melhorar muito a sua alimentação, né? Porque convenhamos, né? McDonald's, Coca-Cola, KFC, Pizza Hut, a situação vai ser, pelo menos a saúde, né? Assim, em termos de colesterol, vai melhorar um pouquinho. Aliás, você viu a fila? Você vai ser cancelado por ter falado isso. Você viu a fila do pessoal querendo comer a última refeição no McDonald's? Eu vi. Em Moscou? Que coisa impressionante, cara. A fila infinita de gente querendo comprar lá o último lanche no McDonald's. A despedida, exatamente. E, Daniel, eu queria falar um pouquinho sobre Nicolás Maduro. O Maduro, Daniel, não, ele está passando por um momento de transformação na vida dele. Hoje ele mandou... Eu tenho achado ele especialmente feliz nesses dias. Feliz, tá animado, ele tá bem, tá leve. Ele tá leve. Ele mandou uma mensagem para Zé Biden hoje, falou assim, Zé Biden, pô, seguinte, eu dei uma olhada aqui na prisão, aqui na cadeia aqui, você não acredita que eu achei 2 americanos? Estavam presos aqui, cara, eu não sei da onde que pode ter vindo, querendo. Eu vou fazer o seguinte, vou dar um lanchinho para eles, vou trocar uma roupa, dar um banho neles, e vou começar a pensar, de repente, mandar eles de volta para vocês, hein? Porque o clima, Daniel, está um clima de comercial de margarina, assim. Eles estão... Cara, impressionante. Impressionante. Que mudança, né, cara? Que coisa inacreditável. O Maduro deu uma declaração que eu achei maravilhosa. A bandeira dos Estados Unidos e da Venezuela ficam lindas. Ficam ótimas. Isso. O Maduro agora é o best friend do tio Sam. O Biden... acho o Maduro ótima, também rapaz de boa família, rapaz que pode fornecer petróleo para nós. Eu tô achando isso divertidíssimo. Ô, Daniel, como o mundo dá cambalhotas. Ô, Daniel, e aquele menino, como é que é o nome dele? O Guaidó. O Guaidó tá bem? Guaidó não sei, cara. O Guaidó deve estar muito chateado, cara. Porque você imagina, o negócio dele era que o Maduro era malvado e que ele era, a solução do negócio. Aí, de repente, o malvado faz amizade com os Estados Unidos. Como é que faz, cara? O que o Guaidó vai fazer agora? Você imagina a situação dele? Eu não sei. Eu sei que tá bugando a cabeça de muita gente, porque é o Maduro sendo amigo dos Estados Unidos, ele não é mais anti-americano. É o Biden sendo amigo do Maduro, não sendo mais pró-Guaidó. Eu sei que tá uma confusão, rapaz. Tá um negócio que ninguém tá se entendendo nas internets com esse bromance entre Joe Biden e Nicolás Maduro. E aí, pessoal que gosta da União Soviética apoia o Biden.
É Apoia isso. o Putin, né? O pessoal É gosta. isso. Aí apoia o Sendo, Putin, porque o Putin sendo que está o fazendo. Putin, sendo que o Putin é crítico ao Lenin, o Lenin esculhambaria o Putin. O Lenin dizia que tinha que ter autodeterminação dos povos, por isso teve a República Socialista Soviética da Ucrânia. O Putin diz que não tem nada disso, que o Lenin errou. Então, um negócio confuso, rapaz. O mundo está muito E complexo. aí o menino ontem, como é que é o menino que a gente falou ontem, o Salvini lá, que apoia o Putin, e aí não pode apoiar o Putin, que é o cara da extrema-direita. Enfim, E o o Orbán mundo agora está é uma bagunça. pró-OTAN. Orbán, O agora é Orbán é pró-OTAN. pró-OTAN. Eu parei Não dá de para entender entender, Daniel. nada. Ó, eu parei de acompanhar, só para vocês saberem, a gente está gravando esse plantão aqui. A gente está no automático porque a gente parou de entender isso aqui tem alguns dias, tá? Só para vocês saberem aí. Não sigam a gente com tanta fé porque a gente também está perdido. Esse é o Não, e recado final que eu tinha para dar. as pessoas querem coerência, Tanguy. Ah, pô, Coerência, mas gente. coerência não é aqui. Coerência você vai buscar É, no departamento de física. Aí você lá, é. matemática é coerente. Aqui, meu amigo, não tem coerência, porque aqui o bicho é doido, né? Aqui o bagulho é doido. Tanguy, fica É isso, Daniel. aqui. Você tem mais recadinhos? Me conte aí. Não, não, não. Fica aqui apenas o nosso agradecimento aos apoiadores do Petit Jornal. Sem vocês, esse projeto não continuaria de pé. Nós não estaríamos fazendo uma live aqui às 11 da noite de uma quarta-feira. Então, o nosso muito obrigado a você que é apoiador do Petit Jornal. E se você ainda não é, fica o convite para visitar lá o site do podcast, petitjornal.com.br. Tem várias alternativas para você se tornar nosso apoiador. E convite também para o pessoal conhecer o nosso outro projeto, o projeto irmão do podcast, que é o Petit Cursos. É um projeto que a gente alimenta desde o ano de 2020, em que a gente oferece cursos que falam sobre economia, sobre política internacional, sobre atualidade, pitadas de história, questões culturais. E a gente já falou sobre uma enormidade de temas são interessantes certamente para quem ouve o Petit Jornal, para quem gosta do Petit Jornal. Tem curso sobre Turquia, curso sobre Rússia, curso sobre Alemanha, curso sobre um monte de temas que eu tenho certeza que vão te interessar. Curso sobre Balcãs, né? Foi o último curso que a gente deu. E ontem, né? Então, lembrando, a gente está gravando esse episódio aqui numa live no Instagram, no dia 9 de março, né? Hoje é quarta-feira. Ontem, dia 8 de março, terça-feira, a gente deu a primeira aula do curso Dinheiro no Século XXI, em que basicamente a gente falou sobre a trajetória do dinheiro, como é que o dinheiro foi mudando de face, né, de expressão ao longo do tempo, Daniel, até chegar no momento atual, e vai ser, portanto, a base para as próximas discussões que a gente vai fazer ao longo das próximas semanas. Se você gostou, se você se interessou, lembre que é streaming, ou seja, você assinando um mês que seja do curso, você tem acesso a todas as aulas que a gente já deu no Petit Cursos. Acessa lá www.petitcursos.com.br. É isso, Daniel. Tem mais recados? Não, por hoje é só. Obrigado a todos. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Rapaz, hoje vai dar trabalho editar, porque a gente se atropelou muito. Aí eu vou ter que ficar fazendo negócio, ajeita Nada, daqui, Daniel. Se ajeita da lá. atropelou, você deixa, cara. E atropelou, você deixa. Deixa lá, né? O atropelo faz parte. A minha live aqui É. travou tem muito tempo, tá, Daniel? A última mensagem aqui foi da Thaisa Sabatura dizendo que você Mas, tinha que ter cara, uma. quem tá embaixo sempre trava, fica tranquilo, é É normal. mesmo? Trava mesmo pra É você travar normal. também? É normal, travava. Você ficava, pô, você não vai agradecer quem tá comprando. Eu falei, Tanguy, o negócio tá travado pra mim no minuto 2. É Não, mesmo. não vi Aqui mais travou nada. também. Cara. O Aqui tá Instagram tá normal. precisando, o Tá Instagram tá normal. precisando de programador, cara, eu tô achando. Tá ruim a situação do É. Instagram, viu? Você acha que tá ruim, né? É. Agora, o pessoal comprou selos, né, cara? Isso que é legal. Fica aí o nosso muito obrigado a todos que compraram selos, porque é uma forma, sem dúvida alguma, de valorizar o conteúdo e de apoiar o Petit Jornal. Isso aí. Se você conseguiu comprar selos, obrigado. Se você não conseguiu, acessa lá, Petit Cursos, petijornal, aliás.com.br. Tem lá várias maneiras de apoiar o Petit Jornal. Aliás, eu queria agradecer não apenas o pessoal que está comprando selo, tá? Mas os novos apoiadores que estão entrando e o pessoal que está mandando Pix também. É sempre uma boa surpresa, né? Às vezes a gente olha lá, pingou um Pixzinho, às vezes. Então, assim, Isso é é muito legal. muito gratificante, é muito legal, uma valorização muito legal do nosso trabalho. Então, queria deixar aqui o agradecimento. Mais uma vez, quem compra selo, muito obrigado. Quem não está conseguindo comprar selo, obrigado também pela presença, pela audiência. E, principalmente, Daniel, o que a gente tem visto muito é pessoal divulgar o Petit Jornal, né? Assim, de falar, poxa, eu tô querendo saber o que está acontecendo e tal. Pô, tem um episódio aqui, escuta aí, ouve aí, tem uma análise legal e tudo. Então, isso pra gente assim, muda tudo. Realmente muda tudo.
Aqui, Jordão Fábio acabou de comprar um selo. Ainda dá para comprar selos ainda, Tanguito. Selos estão pingando aqui. Ainda dá tempo. Quem quiser comprar selos ainda estão disponíveis. Maravilha. Beleza. Daniel, então você vai editar, né? Para botar a tua vinheta aí que eu sei que você gosta. Eu A gosto, vinhetinha que cara. Eu você. gosto mesmo. Ah, e depois eu vou fazer um relatório desses Pix aí, hein? Sei lá, tem que ter auditoria desses Pix aí. Sei lá. Não, entraram. Esse mês foram R$ 4,50. R$ 4, né? R$ 4,50. Isso. Foi tudo que Tá, entrou. É porque o pessoal faz entendi. Pix, em vez de 10 centavos, 15 centavos, aí entra pouquinho. É isso, Daniel. Apenas. Certo. Auditoria já, é o que eu tenho a dizer para você, Tanguy. É Auditoria já. a caixa preta do Pix. Caixa preta do Pix, né, cara? É, caixa preta do Pix, sei lá, vamos ter que dar investigada nisso aí, gente. Então, beleza. Daniel, um abraço. Valeu. Até amanhã. Tchau, tchau.